Olá, gente. Meu nome é Átila e eu fiz uma postagem no Facebook onde eu falo sobre o maior presente da minha vida. E muitas pessoas me pediram para fazer um vídeo para explicar isso. E é com muito prazer que eu vou fazê-lo. Porque eu, desde criança, quando eu ganhava um presente, eu queria mostrar para todos os meus amigos. E não apenas para que eles pudessem brincar comigo, mas também porque eu desejava que eles tivessem um igual. Aos 55 anos de idade, 3 anos atrás, eu recebi aquele que eu tenho certeza que é o maior presente da minha vida. E por isso eu quero mostrar para você. E caso você não tenha um igual, o meu maior desejo é que você também possa usufruir desse presente maravilhoso. 3 anos atrás, eu tinha 55 anos de idade e levei os meus filhos para uma festa de aniversário de uma amiguinha deles. E naquele momento, da forma mais improvável possível, foi plantada uma semente no meu coração. Essa semente germinou e eu, aos 55 anos, depois de ter me sido oferecido durante toda a minha vida esse presente maravilhoso e eu sempre ter recusado, sempre ter virado as minhas costas para ele, finalmente eu aceitei. Eu aceitei Jesus na minha vida. E a minha vida, nesses 3 anos, mudou radicalmente, mudou maravilhosamente. E é por isso que eu considero o maior presente que eu já recebi. E é por isso que eu quero falar com você. Porque caso você não o tenha recebido, aproveite, porque ainda dá tempo. E é maravilhoso. E eu fico me perguntando, por que será que eu nunca aceitei esse presente? Eu creio que é porque nunca me foi bem explicado. Portanto, eu aprendi a explicar isso, alguém me ensinou a fazê-lo e vou tentar fazer o mesmo com você, tá bem? Então vamos lá, gente, por que eu preciso conhecer Jesus? Ok? Vamos supor que chegou o dia em que terminou a sua jornada aqui na Terra e você sobe e chega na porta do paraíso, bate e Deus atende e lhe pergunta: por que eu deveria lhe deixar entrar? Aí você provavelmente vai responder: olha, eu sempre fui uma boa pessoa, eu sempre fui um bom filho, eu sempre fui um bom marido, sempre fui um bom pai, sempre fui um bom amigo, um bom trabalhador, um bom colega, eu sempre cuidei das pessoas, sempre fui generoso e caridoso, eu chegava a frequentar a missa aos domingos, ou seja, uma lista de coisas que você fez e fez mesmo, e que você acredita que te qualificam a entrar no céu. No entanto, não é bem assim, porque existe um grande problema, e esse problema se chama pecado. E aí você vai dizer: não, mas eu não sou pecador, eu não cometo pecados. Comete. Primeiro, todos nascemos pecadores desde que Adão comeu o fruto proibido. Mas, fora isso, na nossa passagem terrena aqui, nós cometemos sim pecados. Quer ver? Deixa eu te explicar. O que você acha se você cometesse, se você soubesse que comete 3 pecadinhos por dia? Pecadinhos. Você ia dizer: puxa, é muito pouco. Eu sou quase um santo, não é verdade? Bom, bem, ocorre que não existe pecadinho e pecadão para Deus. Todo pecado desagrada a Deus. E todo pecado tem as suas consequências. Então vamos ver, será que a gente comete pecado mesmo? Olha, dizem os cientistas que nós seres humanos temos pelo menos 70 mil pensamentos por dia. Gente, 70 mil pensamentos. Será que em 70 mil pensamentos a gente não comete pelo menos um pecado no pensamento? Vamos lá. Se você olhar, para uma foto de um hambúrguer enorme e você ficar com vontade de comê-lo, e na realidade você não precisa, não necessita comê-lo, isso se chama gula, isso é pecado, certo? Isso ofende a Deus tanto quanto um pecadão. Se você, por exemplo, está no trânsito e alguém te fecha, se você disser: puxa, que pessoa mais abençoada, tudo bem, mas dificilmente você vai pensar assim. Você vai ter outro tipo de pensamentos que muito provavelmente será pecado. E assim, várias ocasiões durante os seus 70 mil pecados, dos 70 mil pensamentos do dia, certamente pelo menos um será pecado. E as palavras? Dizem os cientistas que nós, homens,
homens que eu digo agora são homens do sexo masculino, falamos em média 7.000 palavras por dia. É muita palavra, certo? Só que as mulheres do sexo feminino falam 20.000 palavras por dia. E isso são os cientistas que estão falando, não sou eu não. Nós falamos 7, vocês mulheres falam 20.000. Portanto, é bastante palavra. Seja com 7, seja com 20, muito provavelmente pelo menos uma delas vai ser um pecado também. E da mesma forma, nós temos centenas e centenas de atitudes por dia. Desde o momento que nós nos levantamos, escovamos os dentes, tomamos café, vamos trabalhar, vamos estudar, ficamos em casa tomando conta da nossa casa, fazendo o que façamos, em centenas de atitudes por dia, podemos ter uma certeza. Uma delas será pecado. Muito bem, acho que ficou claro que pelo menos 3 pecados por dia nós cometemos, não é verdade? Portanto, se são 3 por dia, por mês, um mês com 30 dias, são 90 pecados por mês. Portanto, um ano com 12 meses são 1.080 pecados por ano. Vamos deixar por 1.000 para ficar fácil a conta? Eu espero, que eu vá me encontrar com Deus com pelo menos 70 anos. Eu acho que é razoável nós esperarmos viver 70 anos, muito embora eu creio que todos nós viveremos bem mais que isso. Pelo menos assim esperamos, né? Meu amigo, 70 anos a 1.000 pecados por ano são 70.000 pecados. Então chega lá você para Deus com 70.000 pecados na bagagem. Aí você vai dizer, poxa, mas eu faço tanta coisa boa, estou com esses pecados, e aí? Vou ilustrar para você, certo? Vamos ver se a gente consegue entender isso aí? Suponhamos que você convida na sua casa um grupo de amigos e resolve fazer um omelete para eles. Vamos aí comer um omelete gostoso. Você pega 5 ovos, põe a frigideira no fogo, põe uma manteiga, um salzinho e quebra o primeiro ovo, quebra o segundo, o terceiro, o quarto, e quando quebra o quinto, ele está podre. Aí você olha e fala, puxa, 4 tão bons, só um tá ruim. Olha para um lado, olha para o outro, ninguém viu, vai lá, mistura tudo e prepara o teu omelete e entrega para os amigos. O que você acha que vai acontecer? Ninguém vai conseguir comer aquilo, porque bastou um ovo podre para acabar com o teu omelete. Não é verdade? A mesma coisa quando você chegar para Deus e falar, olha, eu faço tanta coisa boa, ele fala, e esses 70.000 pecados, como é que fica? É problema. Porque, gente, pecado é problema mesmo, certo? Está na palavra, está na Bíblia. Se você vê a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, verso 23, você vai ler muito claramente lá dizendo que o salário do pecado é a morte. Portanto, da mesma forma que você trabalha um mês inteiro para ao final do mês receber o teu salário, você vive uma vida inteira que, pecando, te levará à morte. E essa morte não é a morte física. Você fala, mas já estou morto mesmo, eu subi lá para falar com Deus, é porque eu estou morto. Sim, você está morto fisicamente. No entanto, espiritualmente, certo? É que você não pode estar morto quando chega lá em cima. Porque o pecado te proporciona isso. E se você está espiritualmente morto, você não tem lugar no paraíso. Você não tem o seu nome escrito no livro da vida. Você não vai viver ao lado de Deus para tudo. Então você vai dizer, poxa vida, então não tem jeito para mim, eu estou perdido, eu estou fadado aí para o inferno. Não. Deus, na sua infinita misericórdia, com a sua graça, ele resolveu o problema para você. E como ele resolveu esse problema? Mandando aqui para a terra o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que aqui veio, aqui pregou o Evangelho e aqui morreu no madeiro, morreu na cruz, verteu o seu sangue para lavar os nossos pecados. João Batista já dizia que vinha o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo. E por que ele dizia isso? Por que Cordeiro de Deus? Para muitos de nós é difícil entender isso porque não faz parte da nossa cultura. Mas para os judeus que conhecem a lei de Moisés, isso é muito tranquilo. Porque Deus falou com Moisés, entre muitas outras coisas, os 10 mandamentos que ele nos deixou e várias coisas que ele mandou que Moisés transmitisse aos homens, ele disse que o povo de Israel, pelo menos uma vez por ano,
deveria sacrificar um cordeiro puro e perfeito, e o seu sangue lavaria os pecados do seu povo. Puxa, mas que Deus cruel, matar um cordeiro? Sim, hoje isso é inadmissível. No entanto, naquela época era feito porque esse cordeiro puro, esse cordeiro perfeito, ele era muito estimado pelas pessoas. Então, a morte dele tinha um significado duro para as pessoas e fazia com que elas pensassem: puxa vida, se eu não houvesse pecado, não haveria necessidade de matar esse animal. E é por isso que Deus fazia isso, ok? Mas então, João Batista, quando dizia: Cordeiro de Deus, tu que tirais os pecados do mundo, Deus, o cordeiro dele, Jesus Cristo, seu filho, era o cordeiro mais perfeito que poderia vir, certo? Ele viveu nesta terra sem pecado. Ele foi crucificado e verteu seu sangue por nós. E esse sangue lava os nossos pecados a partir do momento que nós nos arrependemos deles. Deus faz isso de graça para nós. Nós não precisamos fazer mais nada. Então agora eu vou fazer uma breve encenação aqui para a gente tentar entender o que é que está sendo dito. Vamos lá. Aqui estou eu, certo? Aqui está você. Querendo chegar aonde? A Deus está aqui, certo? E Deus quer te receber. No entanto, o que existe entre nós dois? Vamos lá. Vou pegar aqui a minha Bíblia, certo? E ela vai simbolizar todos os pecados, todos aqueles 70 mil pecados, ou todos aqueles milhões de pecados que nós cometemos ao longo das nossas vidas, certo? E aqui está Deus, e aqui estão os pecados, e aqui estamos nós querendo chegar, e nós não conseguimos por conta dos pecados. O que Deus fez? Deus mandou o seu Filho. O sangue do seu Filho fez o quê? Lavou os nossos pecados. E a partir de então nós conseguimos o quê? Acessar a Deus. E no momento em que nós deixamos este corpo, no momento que nós vamos para a vida espiritual, nós podemos passá-la o resto da nossa existência junto a Jesus, junto a Deus no paraíso. Tá bem entendido isso, gente? Tá bem entendido ou quer que eu repita? Vamos repetir rapidamente. Aqui está você, aqui está Deus, você querendo chegar, você tem 70 mil pecados e não consegue, porque o preço do pecado é a morte, certo? O que Deus faz? Com todos esses pecados que nos impedem de chegar, ele manda o seu Filho, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, e o seu sangue lava os pecados e nos permite chegar a Deus, certo? Esse é o processo da nossa salvação. Muito bom, né? Okay? Estamos agora muito felizes porque sabemos que, embora pecadores, podemos chegar lá. Podemos passar o resto das nossas existências no paraíso, no reino de Deus, ok? Mas como é que a gente faz isso? A Bíblia é um manual de instruções que Deus nos deixou, correto? Então, busquemos na Bíblia e tentemos encontrar como fazer para obter essa salvação. Isso está fácil. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19, você vai ver: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então vamos lá, vamos usar aqui uma ilustração para a gente tentar entender o que significa isso de uma forma bem clara. Imagina que você está dirigindo o seu carro numa estrada. Esse seu carro é a sua vida. Essa estrada é o caminho que você está seguindo para chegar em algum lugar, certo? De repente, na beira da estrada, você vê uma pessoa pedindo carona ao longe. Vai se aproximando e, na medida que vai chegando, você se dá conta que essa pessoa que está pedindo carona é Jesus Cristo. E você diz: poxa, eu vou dar uma carona para Jesus, né? Olha só, que honra, né? E para. Fala: Jesus, é você? Sim, sou eu. Olha, pode entrar que eu vou te dar uma carona. Ele diz: muito obrigado, mas antes disso, por favor, desce do carro. Aí você desce do carro. Ele diz: por gentileza, abra o porta-malas. Aí você abre o porta-malas e no porta-malas você tem 70 mil pecados. Você acha que Jesus Cristo vai entrar no seu carro com todos esses pecados? Então ele diz: olha, você precisa se livrar desses pecados. E para tanto você tem que se arrepender deles. E não importa se você lembra quais são, não importa se você sabe cada um deles quando cometeu e por quê. Não, eles já passaram. Por favor, arrependa-se legitimamente, que esses pecados todos deixarão o seu porta-malas. Fácil. Arrependemos-nos dos pecados, nos livramos dele, ficamos muito mais leves e a partir daí podemos dizer: Cristo, entra no carro que eu vou te levar. Aí Jesus diz: não,
não é bem assim. Eu vou dirigir e você vai no carona. O carro é meu, era eu que estava andando, mas, poxa, ele é Cristo, né? Deixa ele andar. Aí você deixa a condução, você deixa o volante do seu carro para que Cristo conduza o seu carro, que é o quê? A sua vida, certo? Então você entrega na mão de Cristo a sua vida. E aí Cristo faz o quê? Aquele caminho para o qual você estava indo, ele simplesmente vira para outro lado. Ou seja, você não vai mais para aquilo que você estava indo. Você vai para o lugar onde Cristo quer que você vá, certo? Nesse momento que ele faz uma conversão, né? Quem já tirou carteira de motorista, já fez a prova e sabe, conversão à direita, conversão à esquerda. Isso aí é mudar o rumo, mudar a direção. É o que Jesus faz nas nossas vidas. Ele pega aquela direção errada em que nós estávamos e converte para a nova a partir do momento que você deixa ele conduzir o teu carro. Você entrega a condução do teu carro, que é a tua vida, para Jesus. Simples, né? Muito simples. Era isso que eu precisava entender. Era isso que nunca ninguém conseguia me explicar. Então, é muito simples o processo, né? Basta que nós tenhamos um arrependimento total de todos os nossos pecados, mesmo aqueles que nós não nos lembramos, que nós tenhamos uma submissão total a Jesus, ou seja, nós deixemos ele dirigir a nossa vida, nós deixemos ele assumir o volante do carro que é a nossa vida, certo? E que ele promova em nós a conversão do caminho. Ou seja, o caminho que nós estávamos seguindo, nós passamos a lentamente mudá-lo e fazer aquele caminho que Jesus quer que nós façamos. Muito bacana, né? Muito simples. Para mim, o que aconteceu? Naquela festa em que nós fomos levar as crianças, em dado momento, uma pessoa começou a falar para todos os presentes. E eu fiquei encantado com as palavras daquela pessoa. Elas marcaram o meu coração. E aí continuou a festa. Em outro momento dessa mesma festa, antes do parabéns, uma outra pessoa falou também. E falou tão bem quanto a primeira. Eu disse, mas onde é que nós estamos? Perguntei para minha esposa. Quem são essas pessoas? E aí eu chamei o primeiro que havia falado e disse, olha, por favor me explica o que é que está acontecendo aqui, o que é isso, quem são vocês? Ele disse, olha, eu sou pastor evangélico, pastor batista, e estamos aqui numa festa de aniversário onde quase todas as pessoas aqui presentes são da nossa igreja. Ele me explicou algumas coisas, falou algumas coisas que tocaram profundamente o meu coração, e ele disse, me fez um convite. No domingo, se vocês puderem e quiserem, venham prestigiar o nosso culto, nós ficaremos muito felizes em tê-los lá. E assim fizemos, minha esposa e eu, no domingo seguinte, fomos ao culto. E o que ocorreu foi realmente impressionante, porque durante a pregação do pastor, em dado momento ele faz um apelo, ou seja, ele pergunta, dentre os presentes, se houver alguém aqui que não aceitou Jesus ainda e quiser fazê-lo, venha aqui para frente. Bem, nós estávamos de olhos fechados e cabeça baixa. Minha esposa e eu, ao mesmo tempo, abrimos os olhos, levantamos a cabeça, nos levantamos e nos dirigimos, sem falar uma palavra, lá para frente, para aceitar Jesus. A partir desse momento, gente, nossa vida mudou tanto. Houve tantos milagres, um deles, inclusive, que salvou a nossa família, que eu não tenho palavras para dizer o quanto esse presente foi maravilhoso. Então, o que eu quero, de alguma maneira, caso você ainda não tenha aceitado Jesus, que assistindo a esse vídeo, pelo menos possa ter uma semente plantada no seu coração. Eu até vou arriscar fazer uma pergunta para você. Alguma coisa te impede de fazer essa entrega? Reflita sobre isso. Que Deus te abençoe imensamente.